Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam,
senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demoras, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos espectadores, vamos agora fazer um estudo a respeito dessa palavra que nós ouvimos de Mateus 24. Nesse capítulo, Mateus 24, o Senhor Jesus diz a palavra que ele, saindo do templo, se aproximou dos seus discípulos e então mostrou o templo para os discípulos e mostrou: vocês estão vendo isso? E aquele templo formoso, templo construído desde a mão de Salomão, uma construção maravilhosa, majestosa, de um poder tremendo, né? Aquelas pedras, aquela formação poderosa que encantava os olhos. E então o Senhor Jesus mostrou para os apóstolos, falou: olha, você está vendo essa construção? E os apóstolos então olhando, observaram, e o Senhor Jesus disse: olha, na verdade vos digo, vocês não veem isso, vocês não estão vendo isso, mas em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Querido, quando o Senhor Jesus falou a respeito disso, essa palavra, querido, se diz respeito a uma posição religiosa. Aqui, o que o Senhor Jesus falou a respeito daquele templo construído por mãos humanas, através da riqueza e do poderio de uma nação, né? Uma nação escolhida por Deus desde o tempo de Abraão, né? Quando Abraão foi chamado por Deus lá dos caldeus, do meio dos caldeus, e estabeleceu através de uma luta, de uma perseverança com os homens, buscando esses homens, tentando implementar a lei dele no coração desses homens. Esses homens, então, depois que saiu do Egito, uma grande nação, né, foi liberto por o Senhor Deus através da mão poderosa, que andou pelo deserto, e houve então dessa jornada de vida desse povo que culminou com o governo de Davi, né? O Davi que governou essa nação através de uma manifestação poderosa pela mão de Deus na vida de Davi, né? Em toda a ação do exército de Davi, da posição de general que ele era, e Deus abençoou a vida desse general e trouxe essa nação de uma ostentação de poder, de domínio sobre o mundo, e vencendo todas as guerras, e até culminou com o filho dele, de Davi, Salomão, na construção desse templo. O mundo inteiro ajudou Salomão na construção desse templo. O melhor engenheiro do mundo, todos os trabalhadores do mundo, havia ouro, disposição, recurso financeiro para que esse templo foi construído. Esse templo foi construído, querido, em cima de um poder de Deus manifesto na vida dos homens. Ele que era o Jeová Jiré, ele que anunciava e determinava numa relação com os profetas para trazer para a vida do homem essa adoração a ele. Que o homem reconhecesse a presença dele na vida dos homens.
E o Senhor Jesus, então, olhando, depois que o Deus olhou para o mundo e viu que não havia na terra nenhum homem capaz de trazer salvação para o homem, de trazer essa religação com Deus, né? Porque o homem recebeu tudo isso de Deus, recebeu a palavra, recebeu as leis, recebeu o mandamento, mas o que o homem fez, querido, foi usar essa palavra de Deus para benefício próprio. Ele quis a bênção, mas não quis o Deus da bênção. Com isso, distanciou de Deus. E Deus, então, dentro da sua determinação, ele aprove a Deus enviar teu filho, o filho dele, para que viesse ao mundo e trouxesse novamente o homem se ligar novamente com Deus. Trouxe uma nova aliança para a vida dos homens, querido. E essa nova aliança é que estabeleceu em nossas vidas, da nova religação com Deus, na qual o Senhor Jesus trouxe para nós. O Senhor Jesus trouxe essa nova aliança. E aí, então, quando o Senhor Jesus, quando ele estava na iminência, na conclusão de todo o ministério dele como homem, ele como filho de homem, né? Quando ele passou por essa face da terra, quando ele andou pelo mundo fazendo bem, curando enfermos, libertando endemoniados, anunciando a palavra do reino, anunciando essa boa nova, ele tinha um plano, existia um projeto, existia um período para isso. E quando o Senhor Jesus estava no final desse período, na conclusão disso, ele anuncia que aquele templo ostentado ia não ficar pedra sobre pedra. Queridos, e o Senhor Jesus disse através da parábola que nós estudamos ontem a respeito daqueles que ia ficar deserto. Eles iam, aquela maneira de cultuar a Deus através de sacrifício, através do exterior, através de postura, seguindo a postura de homens, de exterior, de oferecer sacrifício de bodes, de carneiro, de holocausto, né? Promovendo para o homem um sacrifício para se chegar até Deus. O Senhor Jesus anuncia, olha, acabou, não vai ficar pedra sobre pedra. Queridos, os apóstolos olharam aquilo, era inacreditável isso. Tal era a ostentação daquele tempo. Mas assim como o Senhor Jesus falou, 70 anos depois, o general Tito invadiu, o general romano, sob o comando do general Tito, que invadiu Jerusalém e por causa do ouro que tinha dentro desse templo, por causa da riqueza que tinha desse templo, os soldados romanos destruíram pedra. Eles derrubaram pedra sobre pedra desse templo. Ficou só o muro, que ainda hoje os homens vão lá para cultuar a Deus, esse povo ainda, que ficou deserto, que eles perderam a vinha do Senhor. Aquela maneira de cultuar a Deus, de exterior, ficou deserto. E aquilo ali, então, eles ficaram um muro, simplesmente. Que hoje lá, na visitação de Jerusalém, eles vão lá ainda para cultuar a Deus, para fazer a devoção deles a Deus através daquele muro. Mas aquilo ali, o Senhor Jesus disse que eles em vão adoram a Deus. Porque a chamada deles, querido, ainda vem. Vai haver a chamada para esse povo judeu. Vai haver o momento deles ainda de ter um encontro com o Senhor Jesus. Numa segunda vinda, na qual o Senhor Jesus tem uma proposta para esse povo ainda. Deus ainda tem uma proposta de redenção para Israel. Em Romanos, na carta de Romanos, capítulo 10, 11, Paulo fala a respeito disso, que ainda esse povo, há um remanescente desse povo, na qual o Senhor Jesus ainda tem uma chamada para eles. Eles não estão esquecidos de Deus, mas existe uma palavra profética a respeito deles, que assim se cumpre. E hoje, queridos, quando o Senhor Jesus anunciou isso, que não haveria pedra sobre pedra dessa maneira de adorar a Deus, o Senhor Jesus trouxe para nós, Igreja dos Gentios, nós que estávamos isolados, nós que estávamos nas encruzilhadas, nós que estávamos nos caminhos, esquecidos. Os servos de Deus nos trouxe essa palavra e nós cremos nela. Nós cremos no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus então nos abriu a oportunidade para que nós pudéssemos chegar diante de Deus. E aprove a Deus, né, que através dessa pedra, a pedra angular na qual os construtores, quem foram os construtores? Foi esse povo que construiu esse templo. Esses construtores rejeitaram essa pedra angular.
Por isso que o Senhor Jesus diz que toda pedra que se levantar contra essa pedra angular, que é o Senhor Jesus, será destruído. Por isso que esse templo foi destruído. Por isso que esse templo foi destruído. Por quê? Eles rejeitaram a pedra angular, que era o Senhor Jesus. Queridos, para nós, Igreja do Senhor Jesus, nós temos que entender que nós não temos que seguir esse padrão. Porque esse padrão já não há mais pedra sobre pedra. O padrão que nós temos que adorar a Deus, o Senhor Jesus determinou. Agora chegou o tempo de se adorar a Deus em espírito e em verdade. É essa a chamada da Igreja do Senhor. Nós não temos que seguir mais padrões, rituais, né, de sacrifícios, porque isso aí o Senhor Deus já rejeitou, isso já foi esquecido, isso já é antiga aliança, já não se lembra mais, isso já envelheceu. Há uma nova aliança para nós. O Senhor Jesus trouxe uma nova aliança, que se adora a Deus em espírito e em verdade. Em espírito, querido, porque se diz respeito a adorar a Deus no nosso coração. Você adora a Deus não mais de uma maneira exterior, através de atos de sacrifício, atos de oferecer sacrifício, mas agora você adora a Deus em espírito, com o coração quebrantado, com o coração contrito, com uma aliança feita na verdade, que é a palavra de Deus em nosso coração. Por isso que é em espírito e em verdade, porque a verdade é a palavra de Deus no teu coração. É essa maneira que o Senhor Jesus trouxe para nós. É dessa maneira que nós devemos adorar a Deus agora. A maneira de nós cultuarmos a Deus mudou. Nós não temos mais que seguir esses padrão fariseus, padrão judaizante, de obedecer sacrifícios da lei. Porque o Senhor Jesus Cristo fez uma nova aliança com nós. E isso que nós temos que aprender com Ele. É isso que Ele está falando para os apóstolos, anunciando os apóstolos. E aí então, os apóstolos foram com o Senhor Jesus até o Monte das Oliveiras, e aqui há uma nova palavra no Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus se assenta com os apóstolos, e agora Ele dá uma palavra de ensino para os apóstolos, não naquela modalidade que Ele falou lá em Mateus 5, quando Ele se sentou com os apóstolos nesse monte, nesse mesmo lugar. Em Mateus 5, o Senhor Jesus sentou com os apóstolos e deu ensino a respeito de qual é o comportamento de um filho de Deus. Como é que o filho de Deus compõe como homem espiritual, como mulher espiritual. Em Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7, o Senhor Jesus dá essa ordem de ensino, explica para eles como é que se manifesta um filho de Deus. Porque é muito importante para nós. Porque agora o Senhor Jesus vai falar no Monte das Oliveiras, do final dos tempos, e vai dar um anúncio de um dos sinais da consumação do século, é a presença do anticristo, da presença do falso profeta. O Senhor Jesus então chama os seus apóstolos no sentido de ter cautela. Essa é a primeira palavra que ele dá a respeito desse momento. Quando se fala a respeito da consumação do século, o Senhor Jesus fala, a primeira palavra de ordem que ele dá para os discípulos, e essa palavra dos discípulos, queridos, é dada a nós, que hoje somos os discípulos do Senhor Jesus, no século 21, 2011 anos depois disso, dessa palavra que ele deu no Monte das Oliveiras. Ele diz, acautelai-vos. Essa é a palavra. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Querido, essa é a maior preocupação que o Espírito Santo tem com a igreja dele hoje, para que nós não sejamos enganados. Hoje a principal ação que o Espírito Santo tem nos cuidados da igreja do Senhor Jesus é a questão do engano. Por isso que o Senhor Jesus, a primeira palavra que ele dá é a cautela, de você ter cautela. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Acautelai-vos para que você saiba que nessa geração, querido, vai surgir os falsos profetas. Então, essa orientação que o Senhor Jesus dá, sentado no monte, falando com os apóstolos, quando eles ali em particular, preocupados, né? Senhor, e agora? O que vai ser? Quais são os sinais que haverá da tua vinda? E como é que vai ser o fim do mundo? E o Senhor Jesus então dando esse ensino para eles,
depois de ter falado a respeito da maneira do templo, o Senhor Jesus falando a respeito daquilo que vai vir no final do mundo, da consumação de todo o século. Querido, essa palavra de Mateus 24, é uma palavra profética. É uma palavra na qual a igreja do Senhor Jesus tem que estar atenta na questão de todo o conhecimento que o Senhor Jesus traz aqui. Queridos, o Senhor Jesus, primeira palavra que ele dá é a questão de você ter cautela a respeito do engano. As outras informações sobre a profecia do que vai acontecer, isso não diz respeito a você. Isso diz respeito apenas ao conhecimento que você vai ter do que vai acontecer no mundo. Mas com relação a você, é só momento de cautela. Porque os outros sinais, o Senhor Jesus vai dizer, ele vai explicar. Ele diz que vai haver sinais a nível do mundo temporal, né? As coisas vão acontecer a nível das situações das nações, do mundo, da natureza, do universo. Vai haver uma mudança, né? Vai haver uma mudança no comportamento das nações, vai haver uma mudança no comportamento da natureza, né? A natureza vai se revoltar, vai haver uma mudança no comportamento da sociedade, do ser humano, né? Vai haver uma mudança nos governos, na ação do governo, vai haver uma mudança na estrutura da economia do mundo, da situação financeira do mundo, vai haver uma mudança. Isso diz respeito às circunstâncias exteriores da nossa vida, diz respeito às situações do mundo. E uma segunda situação, na qual o Senhor Jesus pede para nós termos cautela, é na questão do mundo espiritual. Porque paralela a essa ação que o mundo vai ter, essa ação de alteração da sociedade, da mudança da natureza, da revolta da natureza, na mudança do comportamento dos governos, vai haver também uma mudança, uma ascensão no mundo espiritual da ação das trevas sobre a igreja do Senhor. Então, vai haver um mover paralelo que vem contra a vida da igreja do Senhor, a sua vida e a minha vida. Nós vamos estar esmagados por essas duas forças que vão se levantar na consumação do século. É isso que o Senhor Jesus está falando. Mas o único cuidado que nós temos que ter é isso que o Senhor Jesus diz, cautela. Por isso, querido, que o Senhor Jesus nos adverte que a maneira que nós temos que cultuar Deus é no interior, porque a única garantia que vai te dar para você romper com toda essa situação, de você não ser enganado, de você não ser levado e de você não ser atraído pelo engano que vai vir, é se você tiver a palavra de Deus e o conhecimento de Deus, a presença do Espírito Santo no teu coração. Porque não existe outra maneira de nós fugirmos do furor. Se o Senhor Jesus diz para nós termos que cautela com o mundo exterior, então você tem que voltar para o mundo interior. Só no seu coração, querido, você vai ter segurança da presença de Deus, da sua vida. Nesse período, final de tempo, só existe uma maneira que vai dar com que você tenha segurança. É você voltar para o seu coração. É você voltar para do interior, onde o Senhor Jesus nos diz que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Só nessa condição é que você vai poder superar esses ataques que a sociedade, o mundo vai viver. Então, e diz aí, o Senhor Jesus começa então a discorrer sobre esses momentos, né? Quando ele fala a respeito das coisas que são do mundo e das coisas que são do mundo espiritual. Então ele diz o seguinte: vocês vão ouvir guerra, rumores de guerra, mas você não deve assustar, porque isso vai acontecer. Não é o final do mundo, a questão das guerras, como nós vivemos. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, passamos por tudo isso e não teve o final do mundo. E o Senhor Jesus que diz que vai levar nação contra nação, reino contra reino, peste, fome, terremoto, em vários lugares, como nós vimos, como nós temos visto no noticiário, tudo isso tem acontecido, nós já presenciamos esses fatos. Mas o Senhor Jesus diz que tudo isso são os princípios das dores, sinal de que a dor vai ser maior. Quando ele fala tudo aquilo que nós vimos acontecer,
na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, isso que nós vimos de fome lá na África, daquela miséria, da desnutrição que nós vimos os terremotos, como nós vimos aquela situação que nós vimos recentemente, que aconteceu lá no Japão. Você vê esses lugares, o senhor fala de vários lugares, porque há terremotos no Chile, há terremotos lá na China, há terremotos no Japão. Então nós temos conhecimento de todas essas ações em vários lugares. E o Senhor Jesus diz que isso é princípio das dores. E depois diz que as nações, por esse mover, ele diz que nesse momento que está havendo todo esse mover da qual o mundo vive, das dificuldades, ele diz que nesse momento vai haver uma perseguição da igreja. Quando começar mesmo a tribulação, que ele falou dos princípios da dor, que foi aquilo que nós vimos. Então agora você prepara, porque quando vem uma segunda onda, nessa segunda onda vem a perseguição da igreja. Por causa do Senhor Jesus, a igreja vai ser perseguida, vai ser odiada pelas nações. E aí, quando acontecer essa situação, muitos que estão dentro da igreja, por estar com os olhos voltados para o mundo, vão se escandalizar. Porque aquilo que o Senhor Jesus, daquela semente que foi plantada em pedregais, quando vem a tribulação, vem a dificuldade do mundo, aí vão se escandalizar e vão se esfriar. E aí o Senhor Jesus nos adverte que quando acontecer essa perseguição, as próprias pessoas que estão junto conosco, as próprias pessoas que estão próximo de nós, é que vão nos trair, é que vão estar nos denunciando e vai desenvolver o ódio, né? E aí nesse momento, o Senhor Jesus diz que vai aparecer um falso profeta. O que é o falso profeta? Ele está anunciando profecias que nunca vão acontecer. Eles vão estar anunciando palavras proféticas que nunca vai acontecer porque não são de Deus. Só o Espírito Santo que pode falar as coisas que vão acontecer. E aqui ele diz que vai surgir falsos profetas, que vai citar profecias que não estão baseadas na palavra de Deus e não são verdadeiras. E aí então vai haver, com essas falsas profecias, vai haver uma esperança de dias melhores, esperanças de coisas boas, quando não está se vivendo isso, né? E aí o Senhor Jesus diz que a iniquidade vai aumentar. A iniquidade aumentando, o amor se esfriará. O amor das pessoas se esfriará. Como nós já começamos a sentir isso na nossa geração, como nós já começamos a sentir isso na nossa vida. E aí o Senhor diz que aquele que perseverar será salvo. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, querido, o Senhor Jesus dá um resumo de toda essa situação nessa palavra de Mateus 24 até do capítulo 24, do versículo 3 até o versículo 14, ele faz uma explanação geral. Ele fala, olha, vai acontecer isso. Então, agora ele começa a detalhar isso. Ele vai, a partir do versículo 15, ele começa a detalhar essa situação na qual vamos viver. Que primeiro vem as dores oferecidas pelo mundo, depois vem a perseguição da igreja, aí vem o anúncio do falso profeta, o amor se esfria, entendeu? Há denúncias, né, de irmão contra irmão, da igreja, né, sendo a própria situação de dentro de casa, né, das pessoas domésticas, serem nossos inimigos e estarem nos denunciando. E aí então, a palavra de Deus sendo pregada até as nações, e aí vem o fim. E agora o Senhor Jesus começa a dar detalhes disso, querido. Ele começa a dar detalhes. Ele fala que quando isso está acontecendo, vai se levantar, no meio dessa situação, aquilo que foi escrito pelo profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, vai haver a abominação da desolação. O que é isso, querido? A abominação da desolação, que nesse momento onde está vendo tudo isso que nós falamos, o anticristo vai se levantar e ele vai ser cultuado no lugar de Deus, no lugar de adoração, onde o homem, os homens, a igreja levantou um altar para Deus, para se adorar a Deus, para se ouvir a palavra de Deus, o anúncio da palavra de Deus. O anticristo vai se posicionar nesse lugar para ele ser adorado.
E ele vai se colocar, é nisso, querido. E a sensação é exatamente essa que Daniel escreveu. Isso se chama abominação da desolação. Porque nós que conhecemos a verdade, quando nós olharmos isso e vemos a presença do inimigo de Deus, Satanás, se levantar no lugar de Deus para ser adorado, o que vai gerar dentro do seu coração, no meu coração, é abominação por isso. Vai ser abominável isso. E a desolação é porque vai haver tristeza dentro de nós. A desolação. Então a própria palavra já diz tudo. Abominação da desolação. E o Senhor Jesus diz que quando acontecer esse momento do inimigo de Deus, do nosso inimigo, se colocar no lugar de Deus para ser adorado, vai haver uma postura de perseguição na igreja. Vai haver um motivo de daquele momento, vai ser um momento de perseguição. E então o Senhor Jesus adverte, ó, aquele que estiver, quando você observar isso, por isso que ele diz, ó, para quem lê, entenda. Quer dizer, nós temos que estar atento. Só o Espírito Santo no nosso coração, querido, que nos vai dar a revelação desse momento, vai dar o entendimento disso. Por isso que nós temos que estar nessa aliança de intimidade com Deus. Nós temos que estar nessa intimidade com o Senhor Jesus, para que nós possamos passar por essa situação e entender o que está se passando. E o Senhor Jesus disse que nós devemos ter cuidado nesse momento, de nós não fugirmos. Ele adverte de nós não mudarmos de lugar, de correr, de transitar, porque não se sabe, não está claro a respeito disso, mas supõe-se que isso significa que vai haver uma perseguição daqueles que não adorarem esse anticristo, daqueles que não adorarem essa situação, adorarem esse que vai se levantar no lugar de Deus. Vai haver uma perseguição. Então por isso que o Senhor Jesus diz que, olha, que nós devemos ter esse cuidado, que quem estiver no campo, que não volte atrás para buscar suas vestes. Ai das grávidas que amamentam naqueles dias, porque não vai poder cuidar do filho, não vai poder proteger o filho. Assim como aquele que estiver no telhado, não desça para tirar, para buscar suas coisas embaixo. E ele diz para nós, quando chegar esse dia, nós temos que orar para que a nossa fuga não aconteça no inverno, porque nós vamos ter que sair do lugar, você vai ter que se esconder. Vai ser um momento que para você não morrer, você vai ter que se esconder. Você não vai poder se expor nem para as pessoas, nem para o mundo. Por isso que ele diz que você não deve voltar do lugar que você estiver, porque quando você voltar, ele sabe que você é cristão, vai ter lá soldados te esperando. Então, o Senhor Jesus vai te proteger. Você vai estar protegido por Deus. Nós vamos estar protegidos, mas nós temos que estar atentos, porque esse momento vai acontecer. Você vai ser, não é que você vai ser pego de surpresa. Você vai observar e você vai ver que você vai estar livre. O Senhor vai dar o livramento para nós, queridos. Só que nós temos que ter uma posição. Nós não temos que fazer igual a mulher de Ló fez, quando Deus condenou Sodoma e Gomorra. Eles estavam saindo de Sodoma e ela voltou para olhar. Nós não podemos fazer isso, por isso que ela virou pedra de sal. Nesse momento, nós não podemos voltar para olhar. Nós temos que ir para onde o Espírito Santo nos conduzir. Ele vai nos levar para um lugar seguro. O Senhor Jesus está nos advertindo isso nesse momento. Nós não sabemos o que vai acontecer, por que vai acontecer isso. Mas a palavra de Deus diz que haverá o Senhor Jesus diz que haverá uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Nesse momento vai haver uma grande aflição. Vai ser a verdadeira abominação da desolação, onde ele vai ser adorado e vai exigir que se adore a ele. E aí é essa conduta que o Senhor Jesus vai nos livrar dessa situação. É esse cuidado que ele está tendo com o povo dele, com aqueles que são escolhidos para viver a glória do Senhor Jesus. E ele diz então que esses dias vão ser abreviados. Senão nenhuma carne se salvaria, por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. A aflição vai ser tão grande, vai haver um abalo tão forte no mundo, da sociedade, das pessoas, de tristeza, de desolação, que vai haver uma situação insustentável que nós não temos capacidade de entender, querido. Porque o Senhor Jesus disse que nunca aconteceu. Nós não temos condição de prever como é isso. Porque o Senhor Jesus disse que nunca aconteceu desde o princípio do mundo um momento igual a esse.
Nós não temos como avaliar isso. Que nós temos que nos regozijar e nos alegrar, embora isso tudo vai acontecer. O Senhor Jesus está dizendo que tudo isso vai acontecer, mas os escolhidos vão ser preservados. O que nós temos que entender é que aquela palavra que o Senhor Jesus disse para os apóstolos, desde o início, final do mundo, querido, consumação de século, a cautela. Isso se chama cautela. É a única palavra que o Senhor Jesus nos diz, acautelai-vos. Não corra atrás de homens. Vão dizer, ó, eis-me aqui, não vá, que vai dizer muito, vai sair muitos cristos que não são, vai sair, Jesus disse que vai sair muitos cristos, que vão me dizer, eis-me aqui, eis-me acolá. O Senhor Jesus dizia para não ir, porque são falsos cristos. O Senhor Jesus disse que você vai saber, você conhece, o Senhor Jesus disse que a ovelha dele conhece a sua voz. A ovelha do Senhor Jesus, o Senhor Jesus já falou lá em João 10, minhas ovelhas conhecem a minha voz, você sabe qual é a voz do seu pastor. Então, você pode ficar seguro que você vai ouvir a voz do Espírito Santo te conduzindo. Mas nós temos que aprender desde já, a ter intimidade com o Espírito Santo. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo em nosso coração, querido. Esse é o momento, é isso que o Senhor Jesus nos dá, essa palavra, para nós termos cautela, para nós entendermos que não é no exterior, não é em homens, não é seguindo padrões de homens, é dentro do seu coração. Nós temos que aprender desde agora a ouvir a voz do Espírito Santo desde o nosso coração, porque é na nossa geração que nós vamos passar isso. O Senhor Jesus dá todo o detalhe a respeito desse final do mundo para nós. Querido, há uma palavra para nós, querido. O Senhor Deus, Ele não vai esconder da igreja dele esse momento. A igreja dele vai saber. Senhor Jesus, nós temos uma aliança com o nosso Deus. E essa aliança diz respeito a isso. Ele não vai trazer surpresa para nós isso aí. A surpresa do momento, qual é o dia. Mas para aqueles que estão voltados, com o coração aberto para o Espírito Santo, ouvindo a voz do Espírito Santo no coração, não vai haver surpresa. É isso que o Senhor Jesus está dizendo para nós. E aí ele diz que surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, e se possível fora, enganariam até os escolhidos. E ele diz que isso aí, queridos, em 2 Tessalonicenses nós vamos ouvir, Paulo fala a respeito disso, chama operação do erro. Deus deliberou isso no final do tempo. Nesse final de tempo, Deus vai liberar. 2 Tessalonicenses, Paulo fala a respeito disso. Que Deus vai liberar a operação do erro. Para quê? Porque aquelas pessoas que gostam de ouvir só o bem bom vão ser enganados por esses falsos profetas. Porque qual é o anúncio desses falsos profetas? O anúncio desses falsos profetas, desses falsos cristos, querido, é enganar através de falar coisas que seu ouvido gosta de ouvir, de dar profecias e dar palavra de prosperidade, de riqueza, de resolver o seu problema econômico, de você levar uma vida de deleite, tá? Que Deus é o dono do mundo e você com isso vai viver uma vida de deleite, de prazer, regatado nos teus negócios, nas tuas empresas, que Deus vai aumentar os teus negócios, que Deus... Isso todo mundo gosta de ouvir. Quem não quer isso? Isso aí que ele diz, isso que agrada os ouvidos. Mas esse é o anúncio do falso profeta. Queridos, o que o Espírito Santo está falando para você hoje, que a voz do Espírito Santo é de você ser manso, de você ser quieto, de você ser misericordioso, de você ser benigno, de você ter amor para o seu próximo, de você amar a Deus acima de toda coisa, seu semelhante, o amor ao próximo assim como a ti mesmo, de você não guardar tesouros desse mundo, mas o seu tesouro seja reservado no céu, de você não andar ansioso por esse mundo, mas você saber que assim como Deus alimenta os pássaros e os lírios do campo, que dá toda a formosura, e Deus dá o alimento para eles, e toda a beleza para eles, e toda a glória de Deus é vista nesse mundo através dos pássaros, dos lírios do campo, assim é a vida daqueles que confiam em Deus, que não anda ansioso, que espera em Deus, que está na presença de Deus. É isso que o Senhor Jesus está falando, que nós temos que estar atento qual é a verdade anunciada através dos evangelhos, da palavra escrita, a partir das epístolas que estabeleceu a igreja dos gentios, e nós não estarmos atentos, querido, à palavra de falsos profetas e de falsos cristos que anunciam
promessas de Deus que foi determinada, que já aconteceram no Novo Testamento. Aquilo que aconteceu na vida de José, José já recebeu, era para ele. Você não vai ser um novo José da nossa geração. Não acredita nessa profecia porque não é de Deus. Assim como a palavra de você ser um rei Davi, de você ser um Salomão na vida, não crê nisso, querido. Porque isso Deus já deu para eles, é promessa do Antigo Testamento, não diz respeito à nossa vida. A vida dos gentios, a igreja dos gentios, foi estabelecida na cruz do Calvário, queridos. O nosso inimigo, sabe o que quer? Nós temos que orar pelo nosso inimigo. Nós temos que abençoar a vida dele. Não é mais igual ao Antigo Testamento, que dizia que nós devemos amar e o nosso inimigo nós devemos esquecer dele. Não, querido. Há uma nova aliança em nosso coração. Nós temos que seguir agora um novo padrão de aliança que o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário sobre nossas vidas. Há um novo tesouro para nós, que não é aquilo que a traça e a ferrugem destrói e naquilo que o ladrão rouba. O tesouro está reservado no céu para nós, nossos olhos. A nossa esperança, querido, de dias melhores não é a fortuna e dinheiro no banco, e carro último tipo e de mansões que nos reserva, não, querido. A nossa esperança é por esse momento na qual o Senhor Jesus vai nos levar, no arrebatamento da igreja. Nossos olhos é esse. É essa palavra que o Espírito Santo quer te dizer nessa final de século, nessa consumação de século, querido. Nessa consumação de fim de mundo, da qual o Senhor Jesus já está estabelecendo isso para nossas vidas. Então o Senhor Jesus está dizendo isso para nós termos cautela de não sermos enganados, porque Ele diz que esses falsos profetas e falsos cristos, eles vão fazer grandes sinais e prodígio, e a palavra deles, lá escrito em Tessalonicenses, é agradável ao ouvido, e vão trazer engano. Querido, qual é o engano? Nós já aprendemos lá em Gênesis, Eva foi enganada por esse anúncio. E lá em Gênesis, qual foi a palavra que o espírito enganador, mentiroso, enganador, falou para Eva? Falou para Eva que se ela comesse o fruto, ela teria todo o conhecimento do bem e do mal. E ela então, olhando o fruto e vendo que é bom e belo, e tendo o desejo de ter conhecimento do bem e do mal, ela comeu o fruto. Isso se chama concupiscência dos olhos, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida. Isso aqui o Satanás oferece para nós, através da atração das coisas belas que o mundo traz, através do engano, da soberba, do lugar bem bom que a carne apela, é que Satanás oferece para nós. Cuidado com as profecias dadas no nosso século. Cuidado. Nós temos que nos ater à palavra de Deus. Por isso que o Senhor Jesus diz, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. E aí então o Senhor Jesus discorre a respeito daquilo que ele diz, ele fala da volta dele, que ele diz, olha, para você não correr, de você ficar atento, você ficar naquele lugar quieto, né? Preservado, orando a Deus, ali orando, para que aquele tempo se encurta. Né? Ele está falando para você não sair de um lugar para o outro, de você não voltar para a sua cidade, não voltar para sua casa. Quando acontecer essa abominação da desolação, quando se levantar o iníquo, Paulo chama de iníquo, ele escreve nas cartas, ó, quando levantar o iníquo, aquele que vai se colocar no lugar de Deus e vai exigir que o mundo adore a ele, você se acautela, fica onde você está, ou fuja para um lugar onde ninguém vai te ver. E ali você fica... Espere, porque o Senhor Jesus diz que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Oriente, assim também será a vida do Filho do Homem. E onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Querido, aqui está uma palavra profética para nossas vidas, querido. Aqui é uma palavra poderosa para nós. Porque o Senhor Jesus, ele dá até uma palavra, essa palavra que ele diz aqui, existem várias interpretações a respeito de onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Mas eu quero dizer a vocês, querido, no meu entendimento, o Senhor Jesus falou a respeito do cadáver, ele diz, ó, o cadáver, ele está dizendo a respeito dele que foi ressurreto. Quando o mundo esperava que ele tivesse morto, ele se levanta. As águias se ajuntarão, porque
Por causa, quem são as águias, querido? As águias somos nós, igreja do Senhor Jesus. Nós somos a igreja de Jesus, que temos a visão além do alcance, a visão daquilo que o mundo não conseguiu ver, mas você conseguiu ver. E você, pela luta, pelo isolamento, porque a águia é uma ave isolada, por se isolar e entender esse momento que você se isolou, você vai se juntar com o Senhor Jesus. Esse é o momento do arrebatamento da igreja. Esse momento é a hora que você vai se juntar com o Senhor Jesus, naquele que foi morto, mas vive. Aquele que foi crucificado na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida com Ele, mas vive. E o Senhor Jesus diz que é esse o momento na qual nós vamos ter com Ele nos ares. Mas temos que passar por essa tribulação, querido. Há uma dificuldade, o mundo, a situação da sociedade vai piorar. E o Senhor Jesus fala a respeito agora sobre esse momento. Ele continua dando explicações a respeito disso. Ele diz que quando acontecer isso, quando acontecer do arrebatamento da igreja, logo depois que a igreja se arrebata, o mundo vai continuar. A igreja vai ter um encontro com o Senhor Jesus nos ares. O mundo continua, querido. Ainda vai haver. Mas logo depois daqueles dias, que o Senhor Jesus não determina quanto tempo que é, mas ele diz que o sol se escurecerá, a lua não dará mais luz, as estrelas cairão do céu, a potência do céu serão abaladas. Então aparecerá um sinal no céu do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens sobre o céu com poder e grande glória. Queridos, aqui a igreja do Senhor já não vai estar mais aqui. Nós, igreja do Senhor, já vamos estar com Ele nesse momento. Nós vamos estar com o Senhor Jesus nesse momento. Aqui, queridos, é o seguinte: quando o Senhor Jesus veio a primeira vez, que apareceu uma estrela no Oriente e 3 magos que foram ver, que viram as estrelas, só o mundo religioso não viu, a igreja daquela época não viu, o governo daquele mundo não viu. Os 3 reis magos que passaram em Jerusalém anunciaram: olha, nós vimos uma estrela, e a estrela é o rei de Israel, que nasceu o rei de Israel. Da volta do Senhor Jesus, vai haver um sinal na terra, querido, vai haver um sinal no céu. Aqui nós não sabemos qual vai ser o sinal. Da primeira vinda do Senhor Jesus, o sinal era uma estrela. Nessa segunda, nós não sabemos qual é, mas vai haver um sinal. E a palavra diz que, assim como na primeira vez, o mundo não viu só 3 magos, embora existisse uma estrela, não viu, houvesse um sinal no céu, mas o mundo não viu, dessa vez o mundo vai ver. Dessa vez o mundo vai ver essa estrela no céu. E a palavra diz que eles se lamentarão, eles vão chorar, eles vão ficar tristes, porque eles perderam a oportunidade, eles passaram, a palavra de Deus passaram por eles, homens de Deus, profetas de Deus, a anunciar essa verdade. A verdade foi distribuída ao mundo e eles preferiram os prazeres do mundo, eles preferiram os deleites do mundo do que ver isso. E eles vão ter que ver. E a palavra de Deus diz que todas as nações, todas as tribos, diz a respeito de todas as nações. Preto, branco, amarelo, todas as tribos, todas as nações vão ver o Senhor com poder e grande glória. E aí o Senhor vai então enviará seus anjos com grande trombeta e ajuntarão seus escolhidos nos 4 ventos e até em todas, de uma a outra extremidade do céu. E nós nos alegramos com isso, queridos, é que vai haver muita gente. Graças a Deus, nós vemos que o poder de Deus é manifesto na vida dos homens e muitos homens vão aceitar, muitos homens, que eu quero dizer, homens e mulheres, vão aceitar esse convite do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz que os anjos vão juntar os seus escolhidos, né? E de uma a outra extremidade do céu. E o Senhor Jesus então explica como é que essas coisas acontecem. Ele faz uma explanação geral, dá alguns detalhes e depois ele explica outras coisas a respeito disso. Ele fala: aprendei sobre a figueira, que dá os seus ternos, ramos brancos, e esses ramos brotam. Isso diz respeito, querido, essa parábola da figueira, que ele fala da figueira que começa a dar folha, que já os brotos, né, começam a dar folha. E isso diz respeito a Israel, a nação de Israel. A nação de Israel, querido, é o povo escolhido de Deus. O Senhor Jesus veio dessa linhagem.
eles são os escolhidos, embora eles mudaram a maneira de cultuar Deus. E o Senhor Jesus então deu oportunidade para nós que estávamos nas encruzilhadas a vivermos, a fazermos parte dessa figueira. Nós fomos inseridos na videira do Senhor Jesus, mas a figueira na qual o Senhor Deus, a chamada do Deus único, o único Deus, que veio sobre a face da terra desde a história do homem, desde o início da formação do homem, Adão e Eva no paraíso, e todas as nações que seguiram, foi esse povo. E Deus ama esse povo. Há um momento deles. A figueira diz respeito à nação de Israel, na qual vai ter um remanescente que vai ser salvo. E o Senhor Jesus diz que essa figueira, ele dá parábola a respeito da figueira. Essa figueira um dia vai brotar. E ela brotando, que vai dar os ramos e folhas. Aí o Senhor Jesus diz o seguinte, ó: sabei quando você vê que essa figueira nasceu, brotou, deu ramos, você sabe que o Senhor Jesus já está. Porque passará essa geração que todas essas coisas, sem que todas as coisas não aconteçam. Queridos, há muitas interpretações a respeito dessa figueira. Alguns dizem que essa figueira que o Senhor Jesus está falando diz a respeito da nação de Israel, que nasceu em 1948. E aí então eles falam que o fato de ter nascido em 1948, essa figueira da nação de Israel, essa geração que viu a figueira nascer em 1948, é a nação que vai ver a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz que quando nascer essa figueira, a nação que vê essa figueira não passa essa geração, sem que isso tudo aconteça. Mas nós entendemos, querido, que esse ensino é de ordem espiritual. O Senhor Jesus não está falando da nação de Israel, Estado de Israel. Nós cremos que essa figueira que o Senhor Jesus está falando é a respeito do remanescente de Israel. O povo de Israel, aqueles israelitas, aqueles judeus que vão se tornar messiânicos. Vai se levantar naquela nação de Israel um povo que vai entender que o Messias é o Senhor Jesus. E quando o mundo tiver um anúncio dessa nação israelita que se converte ao cristianismo, né, que entra na posição de serem cristãos messiânicos, exaltando o Senhor Jesus, né, reconhecendo Ele como o Cordeiro de Deus, entendendo Ele como o Messias, o ungido, o chamado de Deus. Para nós, o mundo, para nós, gentios, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas para eles é o Messias, o esperado, o chamado, o prometido, desde as profecias. Então, eu creio que essa figueira é esse remanescente de Israel. E aí, o Senhor Jesus diz que quando esses remanescentes de Israel se levantarem, é aí que essa geração não passa sem que tudo isso aconteça. Em seguida, o Senhor Jesus fala a respeito daqueles dessa hora, para que nós estejamos atentos a respeito dessas horas, que nesse dia, esse dia que vai acontecer tudo isso, essa situação toda, esse dia ninguém sabe, nem os anjos do céu sabem, nem o Senhor Jesus diz que sabe. Ele só dá uma advertência para nós, que assim como nos tempos de Noé, né? Nos tempos de Noé as pessoas davam a casamento, ao comércio, ao trabalho, e de repente veio o dilúvio, e aí então assim será também a vida do Filho do Homem. As pessoas não estão se dando em casamento, em negócio, como nós estamos vendo no mundo de hoje. A operação que está acontecendo hoje com a sociedade, com as pessoas na sociedade, de montar negócio, casamento, né? De estar buscando o bem bom dessa vida, planejando uma viagem para o fim do ano, planejando um negócio, planejando comprar casa, construir templos, construir nações, mansões, fazer negócio. O Senhor Jesus está falando. Assim vai acontecer com a vinda dele. E ele diz respeito a isso à igreja. Essa palavra é para a igreja. Quando ele fala a respeito do tempo de Noé, ele está dizendo para a igreja, não é uma relação ao mundo. Porque do tempo de Noé foi exatamente isso. Noé anunciava o dilúvio, as pessoas não acreditavam nele. Assim como é a igreja do Senhor Jesus, anunciando a vinda dele. E vai ser tirado um, o Senhor Jesus diz, será levado um e deixado o outro. Estando dois numa moendo do moinho, será levado um e deixado o outro. Vai ser assim o arrebatamento da igreja. Assim, o Senhor Jesus nos adverte, vigiai. É a segunda palavra
A primeira no começo era, não vos acautelai-vos, não se engane, né? Acautelai-vos, não se engane. E agora a terceira, vigiai. Vigiai, porque você não sabe qual a hora que vem. Então, você deve considerar isso. Aí ele dá 2 exemplos a respeito desse cuidado que nós temos que ter. Ele fala, exemplo do pai de família, né, que soubesse a hora que viesse o ladrão, ele vigiaria e não deixava que seus filhos, né, fossem roubados. E assim diz, ó, cuidado, como o pai de família tem que estar vigiando, assim nossa postura tem que estar vigiando, para que nós não sejamos roubados, nós não percamos a coroa da salvação na qual nós somos destinados, a coroa da vida na qual nós temos destinado. E o Senhor, em seguida, o Senhor Jesus dá o exemplo do servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre uma casa para dar sustento aos seus filhos. Isso diz respeito à igreja. Aquele que é o servo fiel, que tem aqueles que têm que dar alimento. O que é o alimento? É o pão que desceu do céu, é a palavra de Deus. Esse servo fiel vai estar anunciando essa palavra com intrepidez, anunciando essa palavra na verdade, na unção do Espírito Santo. Não importa o que está acontecendo lá fora, não importa o que o mundo está anunciando, quais são os riscos que o mundo pode estar oferecendo para a tua vida, que o inimigo pode estar tentando, através do laço do passarinheiro, para destruir a tua vida. Mas você vai estar anunciando, confiando nos cuidados dele. E o Senhor Jesus diz que esse é um servo fiel e prudente. E o Senhor Jesus diz que quando o Senhor chegar, vai encontrar esse servindo, dando a palavra, dando o alimento para que o mundo receba, para que as pessoas recebam. E com isso, as pessoas recebendo esse alimento do céu, colocando dentro do coração, porque é aquilo que o Senhor Jesus diz. Guarda, querido, agora é tempo de você adorar a Deus em espírito e em verdade. Você adora a Deus, a verdade é a palavra de Deus. O Senhor Jesus diz que a verdade vos libertará. Ele é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Confia nessa palavra, coloca-a no teu coração, esteja firmado, porque isso é nossa segurança. Esse é o lugar seguro que nós vamos estabelecer. E o Senhor Jesus, quando Ele vier nos encontrar fazendo isso, anunciando essa palavra, buscando essa palavra, colocando ela dentro do nosso coração, porque isso é o alimento que o Senhor Jesus diz, o servo que constitui sua casa e dá sustento ao seu tempo. É isso. Quando acontece isso, querido, quando o Senhor Jesus vier, Ele vai te encontrar nesse lugar, nessa posição de você estar buscando Ele. E aí você vai ser arrebatado, você vai encontrar com o Senhor Jesus. Você vai ser uma das águias que vai ter um encontro com o Senhor Jesus no céu. E aí então nas nuvens. E aí então o Senhor Jesus repreende o outro servo. Ele fala a respeito daquele servo mau, né, que diz no seu coração: meu Senhor vai tardar, ele não vai vir. E então ele maltrata as pessoas que estão com ele, que o Senhor reservou para ele ser conservo. Deus deu cada tipo de pessoas para nós estarmos atingindo. E há servos bons que estão cuidando do seu rebanho. E há servos maus que, ao invés de cuidar, maltrata, judia, coloca jugo sobre as pessoas, coloca uma disciplina de doutrina de homem, maltratando. E o Senhor Jesus diz que esse servo mau é como se fosse um bêbado, porque ele vacila, ele cautica, ele está cambaleando no mundo, né? Clauticando, através da própria posição dele, da posição de exigir, e sem a presença do Espírito Santo, ele fica clauticando. E o Senhor Jesus diz que é como se fosse um ébrio, como se ele tivesse bebido e ébrio. E o Senhor Jesus diz que esse servo não espera a hora, ele não espera o dia e ele não sabe, entendeu? A hora em que ele não sabe. Então esse será destinado a uma parte, quando o Senhor Jesus vem, e ele vai ficar parado, ele vai ficar. E o Senhor Jesus diz que ele vai para um lugar chamado de onde vão estar os hipócritas. A sua parte é com os hipócritas. O que é o hipócrita? O hipócrita nós vimos bem a respeito daquele, né, o espírito de religiosidade que há no mundo. Esses são os hipócritas, que se apresentam como uma coisa, mas no interior é outra. E ali haverá pranto e ranger de dente. Querido, é uma palavra de exortação e de cautela. O Senhor Jesus dá 3 verbos para nós. Ele dá o verbo cautela no início desse capítulo. Depois ele diz vigia. Tá? E o segundo verbo, ele diz que nós devemos estar atentos para essa palavra. Nós devemos estar vigiando, cautela, vigiar,
para que nós não sejamos surpresos, não sejamos surpreendidos nessa situação na qual o mundo vai ter que passar. Os sinais já estão determinando esse dia, querido. Não há como nós fugirmos dessa palavra. Essa é uma palavra anunciada para o mundo. Nós temos que estar atento a isso, buscar o Senhor, estar atento à palavra. Uma coisa você pode ter certeza, querido, o Senhor Jesus vai te guardar. Não importa o lugar que você estiver, não importa onde você estiver, Ele só pede para você não correr, de você não correr quando surgir essa situação, de você esperar com Ele. Nós vamos estar juntos nessa jornada, querido, porque nós vamos estar anunciando essa palavra. Nós vamos estar estudando essa palavra com detalhes, com cuidado que o Espírito Santo tem para nossas vidas. Por isso que eu quero fazer um convite para que nós possamos continuar nessa jornada maravilhosa do estudo do Novo Testamento, da palavra dos Evangelhos do Senhor Jesus, para aquilo que nós possamos crescer no conhecimento, na verdade, para que nós possamos adorar Ele em espírito e em verdade. Deus abençoe a atenção de vocês. Quero convidá-lo que amanhã nós vamos estar fazendo o estudo de Mateus 25, se assim Deus nos permitir.